Olá, pessoal, bem-vindos ao dia 18 do nosso desafio Enem Matemática 30 dias. Hoje seguimos com geometria, porém agora falaremos sobre geometria espacial e vamos começar falando sobre volume de sólidos geométricos e fazendo uma comparação interessante entre cilindro, cubo e no meio da história ainda tem um pouco de porcentagem. Vamos ver a questão? Agora, vamos para a questão 166 da prova cinza do Enem 2024. Antes de começar, dá uma pausa no vídeo, leia o enunciado com calma e tente resolver por conta própria. Esse passo é fundamental para você identificar se você já domina o conteúdo ou se ainda precisa de mais treino. Depois é só dar o play novamente e a gente confere juntos a resolução. Vamos lá? Então você já deve ter feito a leitura e já deve ter feito o passo a passo aí dessa questão. Vamos ver se deu certo a sua resposta? Por ser pequeno e também precisar de um pouco de interpretação, né, a geometria no Enem você tem muito ela envolvida em situações do dia a dia. Ela é bem contextualizada até porque é um assunto fácil de se contextualizar, né? A geometria espacial ela está aí no nosso dia a dia. Você vai pegar um copo, você vai ter o volume da água no copo, enfim, garrafas e tudo mais, tá? E o Enem, pelo menos o de 2024, mostrou que ele gosta bastante de uma circunferência, de um círculo e de um cilindro, tá? Em uma empresa, é comercializado um produto em embalagens em formato de cilindro regular reto. Circular reto. Então ele é bonitinho do jeito que a gente costuma trabalhar, tá? Com raio medindo 3 centímetros, altura medindo 15 centímetros, e essa empresa deseja comercializar o mesmo produto em embalagens de formato de cubo, com capacidade igual a 80% da capacidade da embalagem cilíndrica utilizada atualmente. Outra coisa muito interessante e bem importante, tá? É a aproximação de π. Por muitos e muitos anos, nós usamos a aproximação de π por 3,14, tá? Só que aquela velha história, nem sempre a gente quer verificar se vocês sabem fazer continha com decimal e sim se vocês sabem trabalhar com cilindro, né? Com circunferência, com círculos. Então, na maioria dos exercícios, vocês podem aproximar π por 3. Isso quando vem anotadinho, tá? Na maioria das vezes, quando não vem anotado, o π é 3,14 ou o π é π. Você vai só carregar ele na conta, ok? Nesse caso, a gente vai poder trocar o π por 3. Então, vamos anotar algumas informações bem rapidinho. Do cilindro, o que ele nos informou? Ele nos informou que o raio é 3, que a altura dele é 15, certo? E que o cubo tem 80% da capacidade do cilindro. Bom, e o que ele está pedindo no exercício? Ele quer a medida da aresta dessa nova embalagem, ou seja, a medida da aresta do cubo. Então, a gente vai utilizar duas formulinhas importantes, o volume do cilindro e o volume do cubo. E junto a porcentagem, porque a gente tem 80% aí, certo? Então, vamos começar calculando o volume do cilindro. O que vale lembrar, pessoal? Toda geometria espacial, todo sólido geométrico que tem duas bases iguais, a base de baixo e a base de cima, a fórmula básica é a área da base vezes a altura. E no caso do cilindro, a área da base vai ser a área de um círculo. Então, o volume do cilindro vai ser πr ao quadrado vezes h. Se você conseguir decorar direto o volume do cilindro PR ao quadrado h, melhor. Você já ganha mais tempo. Mas se você não lembrar, lembre, tudo que tiver duas bases
é a área da base vezes a altura. O que tem uma base só e a ponta lá, que é a pirâmide, e o cone, você vai usar 1/3 da área da base vezes a altura. Tá? Já fica uma dica aí para geometria espacial. Então, vamos lá, vamos substituir todas as informações que nós temos. O π é 3, o raio é 3 e a altura é 15. Então, fazendo essas contas, 27 vezes 15, vamos ter aí que o volume do cilindro é 405 centímetros cúbicos. Capacidade e volume estão bem próximos, tá? Ele só vai fazer diferença se o seu material, a grossura do material, estiver envolvida no exercício. Então, vamos supor que ele falasse que é feito de um isopor, de espessura de 1 centímetro, aí volume e capacidade seriam diferentes. Neste caso, como ele não fala, a gente pode considerar que o volume e a capacidade são iguais, tá ok? Feito isso, a gente já sabe o volume do cilindro, mas a gente sabe que o volume do cubo é 80% desse volume, então nós vamos ter que fazer porcentagem. Várias maneiras, escolha o jeito mais fácil para você fazer, eu vou usar 80% de 405, que seria 80 sobre 100 vezes 405. Cortamos um zerinho para facilitar, simplificamos por 2 aqui e aqui. Podemos simplificar por 5, aqui vai dar 81. 81 vezes 4 nos dá 324 centímetros cúbicos. Esse vai ser o volume do cubo. Certo? Estamos chegando à etapa final. É um exercício praticamente de cálculo só, né? Muita continha. Não é difícil, mas ele tem várias etapas. Óbvio que aqui eu tô fazendo passo a passo, bonitinho. No dia da prova vocês podem já ir direto para a resposta, já ir fazendo as continhas mais de cabeça, porque tem algumas continhas que dá para fazer, tá? Aproveitem essa oportunidade aí de tempo. Então, a gente vai calcular a aresta do cubo, tá? Qual seria a aresta do cubo? O que nós temos que lembrar aqui? Que o volume de um cubo é a aresta elevado ao cubo. Até porque o 3 lá em cima, ele é falado ao cubo exatamente por esse motivo. Parte, não vou lembrar, área da base vezes a altura. A área da base aí vai ser um quadrado. A ao quadrado vezes a altura, que é A, porque o cubo tem todas as arestas iguais. Gente, não sou uma boa desenhista, tá? Mas é mais ou menos essa a ideia, pra gente lembrar, tá? Então, você tem aqui o cubo, ele também é um prisma, ele também tem duas bases iguais. Então, a gente pode usar a mesma ideia do volume de cilindro, área da base vezes a altura. Quer decorar pouca fórmula? Área da base vezes a altura é o volume de quem tem duas bases iguais, tá? O volume, 324, então vai ficar 324 igual a A ao cubo. Então, a aresta nada mais é do que a raiz cúbica de 324. Então, eu lá na prova, preocupada, eu vou ter que ver se tem raiz cúbica. A gente já percebe que 6, 18 aqui já, né? O 6 não é, e o 18 vezes 18 já vai passando aí para chegar mais no 18 já cancela. Então, a gente vai estar ali. Como tem a raiz cúbica, também não pode ser 6 raiz quadrada de 6, tá? Então, vai ser o AD ou AE. Aconselho sempre, vamos fatorar. Toda vez que tiver que tirar a raiz de algum número que você não sabe se tem inteiro, você fatora. É o jeito mais simples, tá? Vou por mais um cantinho, porque o 324 vai exigir um pouquinho mais da gente aqui. Raiz cúbica de 324. Então, vamos lá. 324 por 2, 162. Por 2, 81. Dicas na hora de fatorar: toda vez que é par, dá para dividir por 2.
8 mais 1, 9. 9 está na tabuada do 3, então dá para dividir por 3. E aí você vai dividindo por 3. Às vezes parece bobo essas dicas, mas às vezes faz uma diferença. Vamos lá então. Se é raiz cúbica, a gente junta 3 iguais para tirar 1 da raiz. Então, a gente tem aqui o 3 que sai. Então, a minha aresta vai ser 3, raiz cúbica. E aí, a gente vai ver quem sobra. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Não é um exercício difícil, mas é um exercício longo, tá? Exige um pouquinho aí, exige a parte principalmente das fórmulas, né? De lembrar de volume, que é igual à área da base vezes a altura. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado com essa questão. Esse foi o nosso desafio de hoje. Amanhã continuamos com o assunto geometria espacial e eu aguardo vocês. Até lá!